Olá, bem-vindo ao nosso canal de histórias. Desfrute assistindo. Neste sábado, Laura estava de bom humor pela primeira vez e não porque fosse final de semana. Ela teve muitos desses finais de semana durante 3 anos e todos pareciam iguais. Neste sábado, Laura saía da prisão feminina. Antes de partir, várias mulheres que também cumpriam suas sentenças foram convocadas para a diretoria junto com Laura. Quando entraram em seu escritório, um senhor de cabelos brancos já o aguardava em sua mesa. Havia pequenos presentes para cada mulher que saía hoje. Olá, queridas, cumprimentou o chefe da prisão das mulheres. Chegou para vocês este dia de alegria que vocês vinham esperando por tanto tempo. Espero que tenham aprendido a amarga lição que a vida lhes deu. Não cometam os erros do passado e resistam à tentação de cometer novos. Não importa o que desejem e não importa quem sugira atravessar a linha da lei. Um chefe tão gentil como eu é possível que nunca mais tenham. E o homem riu de bom grado. Pequenas rugas se acumularam ao redor de seus olhos que só as pessoas gentis têm. Obrigada por suas gentis palavras, senhor Gerardo, disse Laura. Agora pensarei 100 vezes antes de assinar qualquer documento. Quando Laura se aproximou do portão que separava a prisão da rua pública, olhou novamente para as janelas da prisão. Não voltarei aqui, pensou Laura e entrou em sua nova vida livre. Laura não era assassina nem ladra. Ela era apenas uma esposa e mãe amorosa e confiava muito nas pessoas. Foi isso que a arruinou. Ou melhor, foi o que tentou o marido, que não se importou muito quando acusaram a pobre Laura de um delito financeiro. Laura cresceu em uma família de professores inteligentes, mas pobres. Seu pai e sua mãe lhe ensinaram bondade e que é preciso confiança e ajuda das pessoas. A garota, depois de se formar do ensino médio e depois de cursar a faculdade de economia da Universidade Financeira, continuou acreditando na honestidade e franqueza das pessoas, como seus pais haviam lhe ensinado. No curso, Laura foi querida não só pelos professores, mas também pelos alunos, por seu bom coração e pela ajuda que dava àqueles que estavam ficando para trás. Laura sempre apoiava os fracos ou solitários. Um desses estranhos foi Emerson, seu futuro marido. Laura gostava dele por sua disposição tranquila e inteligência. No entanto, ele já tinha namorada, uma manicure de um salão de beleza de prestígio. Ela ganhava bom dinheiro e constantemente levava Emerson a lugares que ele mesmo não podia pagar. Laura simplesmente desfrutava de sua amizade e não pretendia mais nada. Além disso, não tinha dinheiro para visitar teatros e restaurantes. Ao se formar na universidade, aqueles alunos que obtiveram diploma com honras e elevaram a reputação de sua alma mater foram distribuídos entre empresas de prestígio. Laura foi uma dessas sortudas. Aqui tem sorte, disseram os colegas de turma a Laura com inveja. Você vai ganhar muito dinheiro. E nós não fomos ajudados no gabinete do reitor. Pois, respondeu a garota. Eu não corria pelos bares, mas estudava enquanto vocês se divertiam. Como diz o ditado, a cada um o que lhes cabe. Foi então que Emerson fez sua escolha entre uma manicure e uma proeminente economista em uma empresa de prestígio. Ele escolheu Laura. A garota estava feliz. Gostava de Emerson e até parecia a Laura que estava apaixonada por ele. O próprio Emerson, logo após se formar na universidade, conseguiu trabalho como gerente de vendas em uma grande loja de eletrodomésticos. Trabalhar na empresa deu a Laura não só independência financeira, mas também muita experiência prática. Concorrentes da empresa começaram a atrair a jovem e promissora economista para seus locais, oferecendo melhores condições de trabalho e enormes ganhos. Mas a jovem se recusou. Certa tarde de julho, Emerson e Laura estavam sentados na varanda de um pequeno e aconchegante restaurante italiano. Desfrutavam de massas e vinhos de frutas. Ouvia-se música ao vivo e todo o ambiente era propício para sonhar. Sabe o quê? Disse Laura a Emerson. Decidi deixar a empresa. E quem te convenceu? Quanto te ofereceram? Perguntou Emerson com curiosidade. Em seu coração invejava a Laura, pois não conseguia alcançar nem a 10ª parte do que a garota havia conquistado graças à sua perseverança e trabalho. Não, eu não vou mudar de empresa. Laura sorriu. Eu quero abrir minha própria empresa, onde eu mesma administrarei e resolverei todos os problemas. Juntei para começar e quero pegar dinheiro emprestado do banco. Você me apoiará, espero que trabalhemos juntos. Você está louca?
exclamou Emerson. Como você pode renunciar a um trabalho tão bem pago e de prestígio? Como você vai viver e do quê? Pense bem. É tarde demais, riu Laura. Já pedi demissão do meu trabalho e me apresentei a todos os lugares de que preciso abrir meu próprio negócio. Então me parabenize agora, sou uma jovem empreendedora. E não trabalho mais para meu tio, mas apenas para mim. Emerson sentou-se boquiaberto. Estava desanimado pelo fato de sua namorada ter perdido seu trabalho de prestígio e seus grandes ganhos, e o futuro agora estava nublado. Embora Emerson fosse preguiçoso, era uma pessoa muito cautelosa. Ele cresceu em uma família onde cada centavo era precioso, recusando-se a tudo. Seus pais acumulavam uma grande quantia de dinheiro que depois foi devorada pela inflação. Este foi um grande golpe para o jovem, que esperava o apoio financeiro de seus pais e agora está nu como um falcão. Agora, quando Laura estava em uma posição tão precária, percebeu que não podia ver o apoio financeiro dela que tinha antes em seu coração. Emerson já lamentava ter abandonado aquela manicure cujos ganhos eram constantes. Sua ex-namorada não era o suficiente como Laura e depois estava mais tranquila. Agora Emerson considerava Laura uma aventura e estava com raiva dela. A empresa de Laura estava ganhando impulso lentamente e as dúvidas do rapaz se dissiparam e agora, 6 meses depois, já havia 10 pessoas em sua equipe. Desde o início, a jovem empreendedora fundou o trabalho de tal maneira que a empresa começou a gerar imediatamente uma pequena, mas estável renda. A maior parte dos lucros foi destinada a pagar funcionários e pagar impostos. Mas a empresária não se desencorajou, pois sabia perfeitamente que não pararia por aí, mas continuaria desenvolvendo seu empreendimento de sucesso. Embora estivesse ao lado de Laura, Emerson não tinha pressa em ajudá-la. Descobriu-se que é preciso muito esforço para ganhar um centavo. Em vez de ajudar sua namorada, continuou trabalhando em uma loja de ferragens. Este trabalho era conveniente para ele. Não era necessário se esforçar e o dinheiro pingava. Além disso, não era preciso se preocupar como Laura fazia por toda a empresa. Mas um dia, um telefone tocou no escritório de Laura, o que pôs sua vida de pernas para o ar. Alô, aqui é o secretário da Associação Internacional de Jovens Empreendedores. Por favor, passe Laura Montesinos ao telefone. Sou eu, respondeu Laura. 2 meses atrás, você se candidatou à competição de jovens empreendedores, indicando este número de telefone. Quero parabenizá-la, você ficou entre os 3 primeiros finalistas da competição. Você ganhou um subsídio de 10 milhões de pesos e apoio jurídico completo por 1 ano da nossa associação. O valor total, sem incluir impostos, é claro, será transferido para a conta que você especificou. Que surpresa agradável! Exclamou Laura. Já tinha me esquecido de que participei desta competição. Não esperava ganhar absolutamente. Só estava curiosa. Obrigada por apreciar meu trabalho. A jovem estava feliz. Imediatamente ligou para Emerson e contou sobre sua sorte. Naquela noite, comemoraram a vitória da empresa no curso e seu desenvolvimento posterior com apoio estatal. Agora, alguns problemas que Laura não conseguiu resolver por conta própria há muito tempo foram superados graças à ajuda da Associação Internacional de Empresários. Os jovens estavam sentados em seu lugar favorito, a varanda de um pequeno restaurante italiano com vista para o pitoresco rio. Era noite e o roxinol cantava. O humor de Laura estava eufórico e a esperança de um futuro feliz se instalou em sua alma para sempre. De repente, Emerson estendeu uma pequena caixa rosa. Laura, o rapaz virou-se para ela em voz baixa. Você quer ser minha esposa? Você é a pessoa com quem quero compartilhar o resto da minha vida e com quem quero ter filhos. O que você diz, minha linda Laura? Laura congelou de surpresa. Não esperava tal coisa. Este dia estava cheio de eventos felizes. Eu concordo, respondeu a moça com temor. Naquela noite, Emerson e Laura experimentaram tantas sobremesas e tantos coquetéis que nunca provaram em toda a sua vida. Esses presentes foram enviados à mesa deles pelos clientes do restaurante que tiveram a sorte de presenciar o nascimento de uma nova família. 2 meses depois, Laura e Emerson se casaram. O casamento foi modesto. Foram convidadas apenas pessoas próximas e amigos. Laura não queria pompa nem despesas, como algumas noivas gostam. Todos os fundos adicionais foram destinados ao desenvolvimento de sua empresa. Mesmo quando Laura engravidou, não soltou as rédeas da empresa. E só quando Maria nasceu
é que sentimentos maternos tão fortes despertaram em Laura que, sem pensar duas vezes, confiou a Emerson a gestão da empresa que, na época, já empregava 150 pessoas. A empresa em si gerava centenas de milhões de receita líquida por ano. Uma vez, deixando a filha de 3 anos com uma babá, Laura finalmente visitou o escritório de sua empresa e percebeu que o pessoal a olhava de forma estranha. O que aconteceu? Perguntou Laura à sua secretária. Por que todos estão tão tensos? Laura, você não sabe que tivemos uma inspeção há 3 dias? Que inspeção? Laura se surpreendeu. Toda a documentação foi revisada pelo escritório do promotor e pelo escritório de impostos. Eles disseram que nossa empresa não paga nenhum imposto e que alguém pode até mesmo ir para a prisão. Laura ficou surpresa com esse fato e que Emerson não tivesse dito nada a ela. Ela foi imediatamente para o escritório do chefe de contabilidade. O que está acontecendo? Ela perguntou ao funcionário. Diga-me. Laura, veio uma inspeção e essas pessoas disseram que a empresa não paga impostos na íntegra. Mas eu enviei as notas de pagamento para o Sr. Emerson Hidalgo. Tudo deveria estar em ordem, não entendo nada. Mas Laura entendeu tudo perfeitamente. O porquê de nada estar em ordem, já que as autoridades competentes estavam investigando sua empresa. Emerson, disse Laura ao seu marido, por que você não me disse que devemos pagamentos e impostos? Você está fazendo trapaça com os impostos. Isso não é brincadeira. Nós vamos pagar mais tarde. Além disso, investi esse dinheiro em um novo negócio. Vamos vender eletrodomésticos de luxo. Comprei um lote na China. Você está louco, disse Laura. Com imposto não se brinca. Você pode ir para a prisão por isso. Não se pode roubar do Estado. Quanto devemos? Quando Laura ouviu a quantia que havia se acumulado durante 2 anos, ela ficou surpresa. Não podemos juntar esse dinheiro nem mesmo em 3 meses. Caso contrário, a empresa teria que ser vendida. Laura não teve tempo de pagar o valor devido, ela foi parar na prisão. A jovem lutou desesperadamente pela sua liberdade, mas nem os advogados mais obstinados ajudaram. Dívida é dívida. Mas a prisão não era a verdadeira dor que a esperava. Uma noite, o chefe da prisão a chamou em sua casa. Sente-se, Laura, disse-lhe em voz baixa. Sabe, garota, tenho uma notícia para lhe dar que realmente não quero contar, mas você precisa saber disso. E o que aconteceu? Perguntou Laura com voz trêmula. Seu marido, junto com a sua filha, dirigia um carro dos convidados. Estava chovendo a cântaros e o carro derrapou. Seu marido perdeu o controle e o carro afundou no rio. Eles já o tiraram morto. O corpo agora está no necrotério, mas a menina não foi encontrada. Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências, querida. Laura estava profundamente chocada com tais palavras. Ela se levantou, chegou à porta como se estivesse em uma névoa e desmaiou. A mulher acordou no dia seguinte. Tiveram uma concussão cerebral ao bater a cabeça. Ela não conseguia comer nem beber, mas continuava chorando e lembrando de sua pequena Maria, que por culpa de seu marido ficou sem a mãe e agora morreu para sempre. Todos diziam que uma menina de 3 anos não poderia sair nadando do frio rio outonal, que isso não era realista. Até os investigadores que foram a uma reunião com Laura disseram que sua filha provavelmente estava morta e que o caso seria encerrado. Junto com sua família, a alma de Laura também morreu. Parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Todos na cela sentiram pena da jovem. Afinal, ela nem mesmo pôde chegar ao funeral de seu marido e partiu em busca de sua filha. Apenas 2 anos depois, a dor da perda gradualmente se apagou. E Laura, para afogar sua dor, trabalhou como uma fera, superando a cota 2 vezes. Por isso, em vez dos 4 anos prescritos, cumpriu apenas 3 e agora estava em liberdade condicional. Agora, tendo se encontrado do lado de fora dos portões da prisão, Laura percebeu que não tinha para onde ir. A casa havia sido confiscada. Não tinha família. Dizem que de tais pessoas não se tira nenhuma estaca, nem uma jarda. Os pais de Laura já não viviam, mas havia uma casa antiga em que viviam antes. Foi lá que a jovem decidiu ir, mas primeiro queria encontrar o túmulo de seu marido. Tendo chegado de alguma forma ao cemitério, Laura virou por um caminho estreito que levava a um pequeno bosque de bétulas do cemitério. Lá estava o local do mausoléu da família de seu marido. 3 túmulos descansavam atrás da cerca: pai, mãe e seu filho Emerson. Eis-me aqui, Emerson. Trouxe seus pasteizinhos de queijo favoritos com requeijão, disse Laura,
colocando os pasteizinhos perto do monumento, bem no chão. O que você fez? Não deveria tê-lo deixado sozinho. E nossa menina se foi. E não tenho vida sem ela e sem você. O que devo fazer agora? Como viver sem você? Todos os dias me lembro de você, meu amado. Me lembro e choro. Laura notou que no túmulo de Emerson cresciam flores. Então alguém tinha cuidado disso, o que surpreendeu a mulher, pois não tinha mais parentes além dela e sua família não se comunicava com parentes distantes. Laura sentou-se no túmulo até altas horas da noite e, quando escureceu, o zelador do cemitério pediu que ela fosse embora. Venha amanhã, menina. Não deve sentar aqui no escuro, não perturbe as almas dos mortos. Não tome o pecado sobre sua alma, disse o idoso. Vá para casa. Desculpe, disse Laura. Eu fiquei tempo demais. Eu virei amanhã de manhã. A própria Laura não percebeu como o sol se pôs e, portanto, desculpando-se mais uma vez, foi para a antiga casa de seus pais. Laura encontrou uma casa familiar hostil. A varanda e as portas da frente estavam cobertas de urtigas e bardanas. Portanto, para atravessar as portas e encontrar a chave escondida embaixo da porta, foi necessário arrancar as ervas daninhas. Laura não tinha luvas e rasgava as urtigas com as próprias mãos. As folhas da planta queimavam suas mãos sem piedade, mas a jovem não sentia dor enquanto seu coração batia de dor. Finalmente, a mulher entrou em sua casa. A atmosfera familiar acalmou um pouco a aura. Fazia muito tempo que não fazia tarefas domésticas, então foi um prazer para ela colocar as coisas em ordem. Por um tempo esqueceu de sua dor e mergulhou nas tarefas domésticas. Laura ia todos os dias ao túmulo de seu marido. O zelador do cemitério já a conhecia de vista e sempre a cumprimentava como uma boa amiga. Então, hoje, Laura, pegando um buquê de flores do prado e uma garrafa de água, foi ao cemitério. Ao chegar ao túmulo, colocou o velho jarro no pedestal do monumento, encheu o recipiente com água e mergulhou nele um buquê de margaridas e campânulas. Ficou lindo, bonito e simples. A jovem sentou-se em um banco próximo ao monumento de Emerson e pensava. Laura não lembrava quanto tempo ficou sentada assim, mas o sussurro de uma menina a tirou de seus tristes pensamentos, de modo que a alma de Laura congelou de horror. Não o espere, não o espere, só sentirá saudades. Não o ouça ainda não o ouvirá. Não corra atrás dele, não o alcançará. O que é isso? Adivinha o quê? Perguntou uma voz infantil tranquila para Laura. Pareceu a mulher que ouvia este sussurro infantil apenas em sua cabeça. A jovem temia que, lentamente, estava perdendo a cabeça. E então, um pensamento selvagem veio à sua mente. Afinal, agora está no cemitério e de repente os espíritos estão lhe falando com voz de menina. Esta voz lembrou Laura de Maria, que também adorava charadas. Sua filha era uma menina inteligente e começou a falar cedo. Aos 3 anos, já sabia ler em sílabas e, portanto, Laura queria mandar sua menina talentosa para uma escola de inglês, que aceitava crianças leitoras a partir dos 5 anos. Laura tinha muitos planos para Maria, mas eles não estavam destinados a se tornarem realidade. A mulher sabia a resposta para essa charada porque ela mesma a leu para sua filha e isso assustou. A mulher fechou os olhos e tomou uma decisão. O tempo. A resposta correta é o tempo. Não o espere. Não o ouvirá, senão o alcançará. Respondeu Laura com a voz trêmula e se virou com cuidado. Por uma fração de segundo permitiu-se sonhar que sua pequena filha, que deveria ter 6 anos, estava em pé atrás dela. O coração da mulher batia como louco, prestes a sair do peito. Parecia que mais um pouco e Laura desmaiaria da tensão. Os nervos estavam esticados como cordas e qual não foi sua surpresa quando Laura encontrou uma criança na sua frente. Era uma criança normal, de uns 10 anos, daquelas que tem muitas correndo pelo pátio de casa. Estava vestida com jeans surrados e um suéter velho, e seu rosto sujo brilhava com um sorriso. Olá, tia! A criança misteriosa se virou para Laura. Você esteve sentada aqui muito tempo. Eu te vi ontem e antes de ontem também. Olá! Eu estive sentada aqui por muito tempo e como você acabou aqui? Você sabe que há um cemitério aqui? Bem, você me assustou, respondeu a jovem sorrindo para a criança. Desculpe, mas só queria lhe dar uma charada. Você respondeu tudo corretamente. As outras pessoas que vêm aqui não conseguem adivinhar, mas você conseguiu. E também sei que há pessoas enterradas aqui. E você não tem medo de estar aqui? A mulher ficou surpresa com sua resposta.
Não. Mamãe disse que devemos ter medo dos vivos, não dos mortos. E os que morrem dormem o sono eterno. Facilmente, como se falasse de coisas comuns, respondeu o pequeno filósofo com uma resposta tão completa e sábia que Laura quase abriu a boca de surpresa. Como você se chama? Perguntou Laura. E por que anda sozinho por aqui? Meu nome é Nicolau, respondeu o menino. Muitas vezes caminho por aqui. Pego doces dos túmulos e os levo para minha irmã e depois tomamos chá juntos. Aparentemente a criança estava satisfeita por alguém falar com ela e até se interessar por sua charada. Isso foi confirmado por seu sorriso de orelha a orelha. Você quer um pouco de chocolate? Perguntou a mulher a Nicolau. É de casa, não do túmulo. Você sabia que não se deve pegar doces e outras guloseimas dos túmulos? Sua mãe não lhe disse isso? Não ouvi falar sobre isso. O sorriso deslizou do rosto de Nicolau. Meu pai não sabe, minha mãe morreu há 4 anos. Me desculpe, por favor. Laura ficou alarmada, com medo de ter ofendido a criança. Por que é permitido caminhar aqui? Venho aqui para visitar minha mãe e trazer flores para ela, respondeu Nicolau. Mas em geral moramos não muito longe daqui. Eu tenho que ir, caso contrário minha irmã ficará sozinha em casa. Foi ela que me ensinou a charada que lhe dei e está na hora de eu ir. O papai irá me buscar. Espera, quantos anos tem a sua irmãzinha? Laura perguntou e seu coração começou a bater rápido por um pressentimento inesperado. Acho que 5 ou 6 anos, concluiu o menino com total naturalidade. Você não sabe exatamente quantos anos tem a sua irmã? Laura insistiu. Não sei. Ninguém sabe, respondeu o menino. Ela vive conosco há apenas 3 anos. 3 anos? Exclamou Laura contendo a respiração pela emoção. É muito simples. Papai a trouxe para casa e disse que era sua filha. Você pode me mostrar essa menina? Laura perguntou ao menino implorando. Claro que posso, concordou o menino. Vamos visitá-los agora mesmo. Não tenha medo de nada. Medo de quê? Perguntou a mulher cautelosa. Você verá por si mesma, disse Nicolau, indo para casa e fazendo sinal para que ela o seguisse. Laura levantou-se, despediu-se do marido e seguiu o menino. Sua alma estava atormentada por vagas dúvidas e até certo medo. Tudo aquilo era muito estranho e incompreensível para ela. Mas era como se a mão invisível de alguém a estivesse empurrando pelo caminho por onde Nicolau andava rápido. Laura pensou que nada poderia ser pior do que a vida atual. Nada podia ser mudado e ela confiava naquele menino Nicolau. Nicolau caminhava tagarelando coisas infantis próprias da idade, mas Laura não ouvia suas palavras. Elas voavam longe de seus ouvidos e não tocavam sua consciência, que pairava ao lado de sua amada filha Maria. Laura caminhava mecanicamente e tinha medo de algo. Talvez encontrasse outra menina no lugar de seu bebê, ou Nicolau acabasse sendo um sonhador e realmente não houvesse nenhuma garota. Era isso que Laura estava prestes a descobrir. Desceram a montanha e o caminho os levou à orla da floresta. Laura sentiu-se inquieta e estremeceu. A mulher não entendia como era possível que alguém se estabelecesse em tão inóspito deserto. Como faziam com a escola e o jardim de infância? Há quanto tempo vocês moram aqui? Laura perguntou ao menino. Sempre, respondeu Nicolau alegremente. Sua irmãzinha se acostumou imediatamente com a sua casa? Laura perguntou cuidadosamente. Não de imediato, respondeu o garoto. No começo, ela tinha medo de morar conosco e chorava muito. Não parava de falar de uma casa rica, de carros diferentes, do papai e da mamãe que a levaram embora. Mas ela tinha uns 3 anos, então pensamos que estava inventando histórias. Qual é o nome da sua irmã? Perguntou a mulher com temor. Frida, respondeu o menino brevemente. Isso é tudo o que ela disse? Insistiu a pobre mãe, com o coração prestes a se partir em pedaços. Não, assim a chamava o papai. Esse era o nome da avó dela. A esperança crescia na alma de Laura a cada metro percorrido. No começo, Laura pensou que Nicolau, seu pai e sua irmã, moravam numa pequena cabana na floresta, como já vira em filmes. Depois apareceu a tal choça. A mulher surpreendeu-se que a casa dessa família da floresta fosse uma construção sólida, com dependências. O balido de uma cabra e o cacarejar das galinhas podiam ser ouvidos ao longe. Laura percebeu que o pai de Nicolau dirigia toda a casa quando se aproximaram. Quando chegaram perto, um homem barbudo,
alto, de sobrancelhas franzidas, saiu ao seu encontro. "Bom dia, senhora", disse Laura cortesmente ao homem. "Nicolau me convidou para visitar. O senhor se incomoda?" Laura esperou que o homem respondesse, mas estava enganada. Ele permaneceu calado. Como um peixe fora d'água, apenas examinou a visitante cuidadosamente e depois mostrou algo para Nicolau com gestos. O menino concordou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente, e disse: "Olá, bem-vinda", explicou Nicolau, feliz, correndo para dentro da casa. Foi só então que Laura percebeu que o dono da casa era mudo. Como um eremita, pensou Laura. Se uma pessoa encontra alguém assim no cemitério à noite, desmaia de susto. Em voz alta ela disse: "Nicolau disse que você encontrou uma menina há 3 anos. Eu perdi uma nesta idade. Meu marido morreu em um acidente. Caiu do carro de uma ponte no rio e minha filha nunca foi encontrada desde então. Lembro-me da minha Maria todos os dias. Posso entrar na casa e ver a menina?" O eremita concordou com a cabeça e apontou para a porta da frente. Não foi preciso persuadir. Ela escorregou rapidamente pelo corredor, abriu a porta da cabana e entrou no quarto. A cabana em si consistia em 2 cômodos, um pequeno, onde se podia ver que era um quarto infantil com 2 camas, e outro grande, como uma sala, com uma mesa de jantar, ao lado da qual havia 2 longos bancos forrados com tapetes. Havia uma grande estufa de cal no quarto. Ao lado havia um balcão, onde a comida era preparada, uma pequena cozinha. No quarto das crianças, próximo à parede da estufa, estava sentada de costas uma menina. Ela tinha tranças muito bem feitas e cantava algo, brincando com bonecas. O coração de Laura afundou imediatamente, reconhecendo a voz de sua filha. A mulher mal conseguia ficar de pé, tamanha a comoção. Erguendo a voz, gritou: "Maria, filha, sua mãe chegou." O canto parou imediatamente. A menina virou-se rapidamente e Laura reconheceu sua filha. A sofrida mãe lembrava de cada traço do rosto da criança, de cada sinal de seu bebê. A menina sorriu, reconheceu a mãe que tanto sentia falta e com quem sonhava todos os dias. "Mamãe, você veio me buscar!" Soltou um forte grito Maria, lançando-se ao pescoço de Laura. "Minha querida filha, como senti sua falta!" Exclamou Laura, calando-se em seguida. Não conseguia mais falar, sufocada pelas lágrimas. Maria também chorou amargamente, como apenas uma criança pode chorar pela mãe. Outro grito veio de trás. Era Nicolau, percebendo de repente o quanto sentia falta da própria mãe e agora de sua irmã favorita, que seria levada embora para aquela casa rica de que sempre falava. Laura estendeu a mão para ele e lançou-lhe um olhar significativo. O menino entendeu intuitivamente, atirando-se a seus braços, rompendo-o em lágrimas. E Laura continuava sentada no meio do quarto, abraçando 2 crianças que haviam se tornado sua família havia tanto tempo. Só alguns minutos depois, a jovem notou que o pai do menino estava parado à porta, observando aquela comovente cena. Ele tinha o bigode molhado pelas lágrimas que enxugava furtivamente na manga da camisa. Quando Laura o olhou nos olhos, agradeceu silenciosamente ao homem por ter salvo sua filha. Era óbvio que a menina era amada ali. Maria era uma criança limpa, saudável e bem arrumada. Tendo se acalmado um pouco, Laura olhou ao redor. Metade dos brinquedos no quarto eram bonecas e filhotes. A menina tinha à sua disposição um pequeno armário cor-de-rosa, cheio de bugigangas coloridas infantis. Aparentemente, o pai recém-formado não economizava com a filha adotiva. "Papai", disse Maria ao homem, "agora não me chamo mais Frida, e sim Maria. Tive medo de dizer que meu nome é Maria. Pensei que de repente não fosse mais gostar de mim e me abandonasse." O homem agitou as mãos e sacudiu a cabeça, significando que aquilo era bobagem. Com um gesto, apontou para si mesmo e depois para Maria, querendo dizer que amava a menina como uma filha própria. "Agora ela vai embora, não é?" perguntou Nicolau em voz baixa. "Sim, eu vou levá-la", respondeu Laura. "Temos uma casa da qual meus pais eram donos. Claro que não é a casa rica em que vivíamos antes, mas dá para se viver lá." "E quanto a você, Nicolau?" O menino começou a chorar, lamentando perder a amada irmã, a quem tanto se habituara. Maria também desatou a chorar, correndo para Nicolau e abraçando-o com força. "Não quero ir para outra casa, mamãe. Quero morar aqui", disse Maria soluçando. Laura olhou para o homem sem saber o que fazer.
O dono da casa mostrou o dedo indicador para cima, significando espere um instante. Pegou um grande caderno e uma caneta e começou a escrever. As palavras foram aparecendo na página. Fique aqui o tempo que precisar, mas não posso morar lá, respondeu Laura. Não podemos abusar de sua hospitalidade. Sim, preciso arrumar um emprego. Além disso, o senhor não sabe nada sobre mim. Porém, posso ficar aqui por um tempo para que Maria se acostume novamente comigo e Nicolau não fique tão ressentido com a separação. Quero saber a sua história também. Acho que nossa conversa será longa. O homem mudo sacudiu a cabeça e sorriu. Estava feliz com a decisão de Laura de ficar ali por mais algum tempo. Quando toda a comoção diminuiu, Laura finalmente pôde olhar ao redor. Toda a decoração da casa falava das mãos carinhosas do proprietário. Ficou claro imediatamente que uma família afetuosa e amorosa vivia ali. Primeiro, a jovem decidiu preparar o jantar, enquanto o dono da casa trabalhava na rua e no jardim. Laura, com a ajuda da filha e de Nicolau, começou a cozinhar. Nicolau mostrou onde ficavam os ovos, o leite e outros mantimentos e vegetais. Para surpresa da jovem, a geladeira estava cheia. Não havia embutidos e queijos, mas vários tipos de iogurte, sorvetes, conservas variadas e sucos infantis. O freezer estava repleto de carnes, carne moída e almôndegas. Vocês gostam de massas? Perguntou Laura às crianças. O que é isso? Temos uma massa aqui, respondeu Nicolau. Com ela, escovamos os dentes. A mulher riu. Massa é um prato muito italiano, macarrão comprido com molhos deliciosos. Então queremos uma massa dessas, disse a pequena Maria agarrando firmemente a saia de Laura. O que foi? Perguntou a mãe. Tenho medo que desapareça de novo ou vá embora para algum lugar, sussurrou a menina. Também tenho medo que isso seja um sonho, mamãe. Como saber se não é um sonho? Laura começou a fazer cócegas em Maria. A menina riu e se acalmou, soltando finalmente a saia da mãe. Quando o jantar ficou pronto, Laura e as crianças saíram para procurar o pai de Nicolau, mas ele não estava em parte alguma. Enquanto percorriam o pomar de macieiras e o jardim em busca do eremita perdido, Laura decidiu perguntar algo importante que esquecera com toda aquela agitação. Escute, Nicolau, como se chama seu pai? O nome dele é André, respondeu o menino secamente. Por que ele não pode falar? Ele nasceu mudo? Não, foi por causa de mamãe. Ele ficou assim no dia em que sua mãe morreu? Continuou Laura. Isso mesmo, respondeu Nicolau com tristeza. Simplesmente aconteceu. Ele ficou muito nervoso. Prometeram que ficaria tudo bem, mas nunca ficou. Isso o preocupa muito, é muito difícil viver agora. Ele trabalha como guarda florestal. Antes levava turistas para as montanhas e vários lugares naturais interessantes. Agora não trabalha mais lá, mas realmente gostava muito daquele trabalho. Laura percebeu que não adiantava perguntar mais nada ao menino. Ele estava preocupado demais com o pai. Guardou silêncio para não piorar o ânimo do garoto. Encontraram o dono da casa na oficina. O homem estava escrevendo algo cuidadosamente em um caderno. André, disse Laura calmamente, pois nunca havia sido apresentados. Agora sei seu nome. Olhe, preparamos o jantar para nós. Papai, cozinhamos uma refeição gostosa para todos nós, disse Maria. Chama-se massa. Não se preocupe, papai. Não é o tipo de massa para escovar os dentes. É deliciosa. O homem riu. As palavras de Maria sobre massas de dente o fizeram rir. As palavras da menina chocaram Laura. Chocou-a o fato de a filha chamar André de pai. Porém, decidiu não demonstrar sua surpresa. Afinal, Maria havia vivido 3 anos inteiros com aquele homem, exatamente o mesmo período que passara com o próprio pai, que descuidara tão irresponsavelmente da vida da filha. Até certo ponto, Laura estava ressentida com Emerson pelo que acontecera com seu bebê. Queria visitar no dia seguinte o túmulo do marido e contar o milagre que acontecera, ralhando um pouco com ele. Laura e Maria foram pôr a mesa enquanto Andrés e seu filho ficaram mais um pouco na oficina. Tinham que recolher as ferramentas. Quando entraram na sala, uma magnífica ceia os aguardava. A mesa estava coberta com uma toalha branca que a esposa de André havia usado anteriormente. A mesa em si transbordava com deliciosos aperitivos, canapés e saladas, tortas feitas às pressas, e no centro havia um grande prato com macarrão fumegante e fragrante. Tudo parece delicioso, exclamou Nicolás.
Não temos um festim assim há muito tempo, não é, pai? Seu pai sorriu e concordou com a cabeça, arrastando rapidamente seu filho para lavar as mãos e trocar de roupa. Este pequeno detalhe não escapou ao olhar inquisitivo de Laura, que ficava feliz por seu trabalho estar sendo notado e muito apreciado. Enquanto o dono da casa e Nicolás estavam ausentes, Laura colocou o macarrão em pratos. Uma hora antes, ela havia encontrado velas e 2 castiçais antigos que limpara profundamente dos depósitos de cera. Por isso, a mesa festiva agora estava decorada com velas acesas, cuja chama oscilava alegremente. O homem que apareceu 5 minutos depois, penteado e com uma camisa limpa, já não parecia o eremita que Laura vira pela primeira vez perto da casa. E agora Nicolás não era uma criança suja, mas um garoto limpo e bonito. Exteriormente, pai e filho se pareciam muito, o que divertiu Laura ver uma pequena cópia de Andrés com os mesmos modos que ele. Ela sorriu involuntariamente. André notou isso e também se esticou um sorriso. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu calor em sua alma. Se um estranho viesse aqui agora, pensaria que uma família amigável iria celebrar alguma festa ou evento importante. Todos desfrutaram da refeição. Maria e Nicolás não conseguiam pegar os longos espaguetes com o garfo e levá-los à boca. Laura teve que ensinar as crianças, torcendo o macarrão comprido com o garfo. As crianças alegremente começaram a repetir esse truque. Olhando para as crianças, André também pegou uma colher e começou desajeitadamente a enrolar o macarrão no garfo, segurando a comida derramada com uma colher de vez em quando. Isso divertiu Laura. Ela pegou o macarrão diretamente com as mãos e colocou na boca. As crianças riram e repetiram depois dela. André era como eles. Essas ações engraçadas liberaram a todos. O ambiente não estava mais tenso, e Laura teve a sensação de que conhecia André e Nicolás há muito tempo. Cozinhamos um jantar saudável, não é, papai? Maria perguntou a André. Ele concordou e mostrou o polegar para cima, significando 10. Laura estremeceu novamente pelo fato de sua filha chamar um estranho de pai. O homem percebeu isso e deu-lhe um tapinha no ombro. Então, ele mostrou-lhe para não se preocupar com isso. A mulher devolveu-lhe o sorriso, mas ainda estava preocupada com como poderia separar sua filha de André, de quem a menina estava profundamente ligada. Depois do jantar, as crianças foram brincar no quarto e André ajudou Laura a limpar a mesa e lavar a louça. Não conseguia se acostumar com o fato de que um homem podia fazer as tarefas domésticas. Seu marido nunca ajudava com os afazeres domésticos, considerando indigno para um homem, de modo que ela tinha que recorrer à ajuda de uma governanta. Enquanto limpava, o homem cantarolava uma espécie de canção infantil, e isso comoveu Laura. Ela pensou que Maria tivera muita sorte de estar aqui encontrando-se em mãos tão boas e confiáveis. Quando terminaram, Andrés entregou a Laura um caderno coberto com uma letra pequena e caprichada. — O que é isso? — perguntou Laura. O homem indicou que ela lesse a capa do caderno. Havia uma inscrição: A História de uma Filha. Laura ficou feliz que o homem considerava Maria como alguém próximo. Por tais pensamentos, tudo ficou quente e confortável nesta casa. André mostrou-lhe uma cadeira, deixando claro que a mulher deveria sentar e começar a ler. Laura concordou com a cabeça, demonstrando que entendia. A mulher rapidamente quis saber dos detalhes do aparecimento de Maria nesta casa e mergulhou nas anotações do caderno. Quanto mais Laura lia, mais ela se convencia de que esta história era confusa e envolta em mistério. Acontece que Maria não se lembrava de como terminaram na floresta, mas o dono mudo da casa lembrava de tudo, cada pequena coisa. Há 3 anos, André voltava do trabalho pela floresta. Tinha pressa de ir para casa porque estava tarde e o pequeno Nicolau tinha ficado com uma mulher que conhecia, que concordara em cuidar dele enquanto o pai não estava em casa. Depois da morte de sua esposa, os amigos da família deram a André todo tipo de ajuda. Naquele momento, André já não podia falar e, portanto, se movia com cuidado. André sempre temia que, se metesse em apuros à noite, não conseguiria pedir ajuda. Esta habilidade de caminhar em silêncio serviu-lhe bem naquele momento, e assim, quando André caminhava pela trilha perto do rio, viu um carro e 2 silhuetas na margem, uma grande e outra pequena. Perguntou-se o que essas pessoas poderiam estar fazendo a uma hora tão tardia. Ouviu-se o choro de uma menina e uma voz masculina adulta sussurrou algo em resposta. Depois, esse homem, por algum motivo, empurrou o carro diretamente para o rio. Houve um forte chapinhar e o carro submergiu sob a água. Sentindo que algo estava errado, André escondeu-se atrás dos arbustos e começou a observar o que estava acontecendo.
O que viu o chocou. O homem pegou uma garotinha pela mão e arrastou para a floresta. Por toda a arborização, ouvia-se o choro histérico do bebê, que lhe pedia para não deixá-la, e dizia que estava com medo. Ao mesmo tempo, a menina chamava aquele homem de pai. André o seguiu cautelosamente. Quando André percebeu que o homem ia deixar sua filha na floresta e partir, não o seguiu, mas ficou perto da menina que chorava. André tremia pelo que tinha visto. Além disso, tinha medo que o homem pudesse voltar e machucar esse bebê. A menina estava muito assustada e chorando, sentada no chão frio. Portanto, André não pôde hesitar mais. Era necessário salvar o bebê, caso contrário ela poderia ter hipotermia. Para não assustar a menina, André caminhou em silêncio para distraí-la dos estalos. Depois, estalou os arbustos e só então saiu em direção ao bebê. Como o homem não podia falar, começou a cantarolar uma melodia do programa Boa Noite, Crianças. O bebê parou de chorar e olhou para o homem. André se aproximou e percebeu que era uma menina de 3 anos. Agachou-se e começou a mostrar as figuras de um pássaro e de um coelhinho com as mãos. A menina enxugou as lágrimas e olhou para o homem com atenção. — Você é um Papai Noel da floresta? Perguntou a menina. — Veio me salvar? André não podia falar, apenas sorria e concordava com a cabeça, apontando com o dedo para onde ir. Quando lhe estendeu a mão, a menina colocou ousadamente sua pequena mão nela. Já fosse pelo choque vivido ou pelo medo, mas a menina não conseguia dizer seu nome. Sentou-se no canto mais afastado da casa e ficou assim até André acordar seu filho e pedir com gestos que falasse com o bebê. A menina ficou encantada quando viu Nicolau. Teve que organizar um jantar tardio especialmente para ela. Nicolau comeu sanduíches e a menina repetiu depois dele. No dia seguinte, decidiram que nome dar à desconhecida. O nome da avó de André era Frida. A esposa de André, que morrera recentemente, também gostava deste nome. Na época, a mulher realmente queria uma filha, mas não estava destinada a dar à luz uma menina. Decidiu-se ficar com Frida para si. Portanto, o homem não procurou o estranho pai de Frida, considerando essa uma ocupação perigosa. A menina gostou do nome incomum e começou a usá-lo com orgulho. Mas André ainda não conseguia tirar da cabeça aquele terrível acontecimento do carro afundado no rio e de um louco que deixara sua própria filha na floresta. Nenhuma pergunta ajudou o bebê a falar e André deixou esse assunto de lado. Agora tinha 2 filhos e as preocupações aumentavam, mas tudo isso eram tarefas agradáveis e lentamente a dor pela perda de sua esposa começou a diminuir. Porém, ainda assim, não podia falar, como se algum poder estivesse retendo suas palavras em sua garganta. Mas o mudo aprendeu a se comunicar por gestos. A pequena Frida também o entendia. No que André não media esforços e não lhe negava nada. Frida acabou sendo uma menina inteligente e educada, além de uma grande sonhadora. Dizia a todos que costumava morar quase em um palácio. Tinha criados e seu próprio cavalinho, no qual montava, e também dizia que sua mãe tinha ido embora e que seu pai deixara de amá-la e trouxera para casa outra pessoa. Esta mulher era bonita, mas muito zangada quando o pai não a via. Esta mulher a empurrava, puxava seu rabo de cavalo e estragava seus brinquedos favoritos. Frida lamentou muito que seu coelhinho favorito, que sua mãe havia dado a ela, tivesse ficado no carro. Então, em um rompante de sentimentos, André trouxe um pequeno coelho branco do estábulo e o entregou à menininha. O deleite da criança não conheceu limites. Imediatamente parou de se preocupar e, esquecendo-se de tudo no mundo, abraçou um lindo e fofinho coelho. As crianças são crianças, precisam apenas do amor e dos cuidados dos adultos para serem felizes. Assim terminou a longa carta de André sobre como Maria se instalou em sua casa. Quando Laura a leu, ficou tão chocada e desesperada que suas mãos tremiam. A mulher estava brava com o marido e imensamente grata a André, que de fato salvou sua única filha. E mais ainda, Laura estava grata a esse homem que parecia um eremita por não tê-la entregue a um orfanato. Aparentemente, Emerson contava com isso, acreditando que quando as pessoas encontram uma criança, imediatamente a enviam para um orfanato. E naquele momento, quando Laura saísse da prisão, o rastro de Maria estaria perdido. Laura não conseguia mais chorar, mas lágrimas secaram instantaneamente pela raiva que rugia no peito da mulher. André se aproximou por trás e colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la. Compreendeu os sentimentos da pobre mulher. Finalmente pôde desabafar com alguém, mesmo que por escrito. Esse segredo o pressionava e agora podia compartilhá-lo com outra pessoa. Mas André viu que, ao aliviar sua alma, machucou outra pessoa.
O homem sabia que a verdade pode ser amarga e, portanto, deve ser tomada como remédio. Laura se virou e olhou nos olhos dele, cheios de lágrimas e compreensão. Eu quero lhes dizer que recentemente eu saí da prisão, para a qual entrei por culpa desse mesmo homem que deixou nossa filha sozinha na floresta à noite. Poderia dizer que quase a matou. Obrigada por tudo. Durante 3 anos você cuidou de Maria como sua própria filha. Eu devo-lhe a vida. Laura notou que André estava escrevendo algo em um caderno. Ela leu. Você não me deve nada, e quero que Maria continue sendo minha filha. Amanhã resolveremos tudo. Pelo menos tentaremos. Você acha que eu estava entusiasmado com o nome Frida? A jovem leu o bilhete e sorriu. Mesmo em uma situação tão crítica, quando a alma lhe era dilacerada, André tentou brincar e apoiá-la. Laura percebeu que tinha na frente dela um homem de verdade, e não a semelhança de um, como seu marido tentava fingir ser. Ela se aproximou e abraçou André, acariciou sua cabeça e deu tapinhas nas costas para acalmá-lo com a palma da mão. Bem, está na hora de colocar as crianças na cama. Elas já estão cansadas, disse Laura a André. O homem mostrou onde estavam o travesseiro e o cobertor extra e saiu para o pátio para fechar o portão à noite e verificar se tudo estava em ordem. Meia hora depois, as luzes da casa se apagaram e as crianças suspiraram tranquilamente. A casa estava em silêncio, o que raramente se vê na cidade. De vez em quando, era interrompido pelo suave ruído das árvores e o som das gotas de chuva no telhado. Pela primeira vez em 3 anos, Laura iria mergulhar em um sono profundo e sereno. Apesar das provações da vida e das coisas terríveis que teve de aprender hoje, pela primeira vez foi feliz. Encontrou sua filha viva e um bom amigo na pessoa de André, e Laura definitivamente gostou de Nicolau, que era esse tipo esquisito de criança que entende tudo como adultos, mas continuam sendo crianças. Quem não gostaria de ter um filho assim? Pensou Laura e adormeceu profundamente até amanhã. Pela manhã, Laura acordou de muito bom humor. O quarto estava inundado de luz solar. As paredes de troncos e todos os móveis da casa irradiavam um calor acolhedor. Laura descobriu que as crianças já haviam se levantado há muito tempo. Suas vozes podiam ser ouvidas no pátio. Laura se vestiu rapidamente e queria preparar um delicioso café da manhã. Mas, para sua surpresa, encontrou uma jarra de leite de cabra e lanches na mesa. Tudo isso estava cuidadosamente coberto com uma toalha branca. Isso é para mim? Pensou a mulher. A última pessoa que preparou o café da manhã para ela foi sua mãe. Isso fez Laura se regozijar na alma. Parecia que tal coisa como preparar o café da manhã para alguém fosse pouca coisa, mas faz muita falta quando se está sozinho. A jovem sentiu com todo o seu ser que agora não estava sozinha. Ao seu lado há parentes que a entendem. Agora, agradece ao destino por ter conhecido Nicolau e agora ela está aqui com sua filha, a quem chorou durante 3 anos inteiros. Laura tomou o café da manhã, limpou a casa e saiu para o pátio. A diversão reinava na rua. As crianças brincavam com uma cabritinha que tentava alcançá-las. André murmurou e agitou as mãos, deixando claro para os garotos que não deveriam pegar a cabra, e os espertinhos fingiram não ver seus sinais. Tendo corrido um pouco, o pequeno olhou para Laura. Mamãe, você viu como brincamos? Gritou Maria correndo em direção a Laura. O nome dessa cabra é Canela. Ela é a nossa favorita. Sabe o quão divertido é? Sim, eu já estou vendo. Laura riu. Eu já levei lenha para casa. Gabou-se Nicolau. E eu dei comida para as galinhas. Respondeu a filha. Muito bem, disse Laura. E obrigada pelo café da manhã. Papai que fez, disse Maria. André estava por perto. Laura agradeceu sua hospitalidade. Sabe, André, disse Laura, faz muito tempo que não me sinto tão tranquila. Obrigada pela sua preocupação. Aqui realmente descansa a minha alma. Sinto como se voltasse à minha infância e vivesse com a minha avó. André se surpreendeu pensando que ultimamente sorria muito e a culpa era de Laura. Estava se apaixonando cada vez mais por essa mulher. Laura finalmente pôde dar uma boa olhada na propriedade de André. Estava limpo, não só dentro de casa, mas também no quintal e no hall de entrada. Os pisos estavam limpamente lavados e cobertos com tapetes caseiros, e também havia um agradável cheiro de vassouras de bétula e ervas secando à sombra. Laura notou que o proprietário tinha um secador improvisado para cogumelos e bagas silvestres no celeiro. No galpão, secava-se peixe,
e grandes presuntos de javali e alce eram pendurados. Quando estava considerando todas essas coisas, André se aproximou com um caderno. Escreveu que se dedicava à coleta de ervas medicinais, bagas e cogumelos, e também defumava carne de animais por encomenda. A maioria dos clientes são pessoas ricas que mudaram da comida comprada na loja para a comida natural orgânica. Portanto, graças a esse artesanato, a família tinha o suficiente para viver. Além disso, André recebia um salário de lenhador e uma pensão por invalidez. No final da nota, André pediu a Laura que ficasse a viver com eles, juntamente com sua filha, a quem já considerara sua. A mulher ficou satisfeita por ele se preocupar com o futuro e oferecer ajuda. Lá, onde ela trabalhava e vivia, as pessoas estavam prontas para tirar o último pedaço da garganta uma das outras e esperavam que ela cometesse um erro para apunhalá-la pelas costas. E assim fizeram. Agora Laura sentia claramente a diferença entre sua vida passada e a presente, entre seu marido e André, que agora era um modelo de devoção e honestidade para ela. E Laura ficou a viver na casa de André. Os dias correram rapidamente um após o outro. Laura estava cheia de preocupações. Tinha que resolver muitas coisas, ajudar com os preparativos para o inverno, lavar roupa, cozinhar e cuidar das crianças. Para alguém, pode parecer que a rotina arrastou a jovem e a privou do tempo livre, mas não foi assim. Laura estava feliz por estar em um círculo de entes queridos e por ser necessária para eles. Ela se acostumou tanto com as crianças e Andrés que não conseguia imaginar como vivia sem eles antes. E também se surpreendeu pensando que observava o homem com mais frequência. Laura corava como uma menina quando André notava que ela o estava olhando. O coração dava um salto e estava prestes a sair do peito. A jovem que jurou não deixar mais ninguém entrar em seu coração havia se apaixonado. Apenas um pensamento ensombrecia a vida feliz de Laura. Como um marido podia fazer isso com a sua filha? O fato de ela mesma ser vítima de suas maquinações e acabar na prisão, a mulher já entendia. Mas como poderia tentar contra o mais valioso de sua vida? No dia seguinte, todos tomaram café, se vestiram e saíram. Ao chegar à cidade, Laura pediu para ser deixada na casa de seus pais e depois combinaram de se encontrar no shopping center em 1 hora. Quando Laura foi para sua casa, notou que algumas coisas não estavam no lugar. Percebeu que seu marido havia estado ali. Só ele sabia onde ficava a chave da casa. Acontece que Emerson sabia que Laura havia retornado. Reunindo rapidamente documentos, um telefone e algumas coisas em uma mochila, decidiu ir à loja comprar livros para as crianças. Ela não teve tempo de alcançá-lo. No caminho, viu um carro familiar. Era seu Mercedes, agora dirigido por seu marido morto. O carro parou perto do banco e um homem de aspecto respeitável saiu dele. Laura reconheceu Emerson. O ódio fervia em seu peito. Agora, de uma vez por todas, ela queria acertar as contas com esse bastardo. Emerson! Ela chamou. O homem não se virou e fingiu não ouvir. Embora Laura percebesse que ele reconhecera sua voz, o homem acelerou o passo. Emerson, eu vou atrás de você, gritou Laura. E não vou recuar. Só então Emerson se virou. Não grite assim, se me virem com você. Sou sua mulher. Mudei de nome. Por quê? Perguntou Laura. É necessário, respondeu o homem. Laura notou que Emerson parecia assustado. Querida Laura, Emerson sussurrou. Vamos conversar, mas não aqui. Em algum lugar tranquilo. Laura percebeu que de alguém oficialmente morto podia-se esperar qualquer coisa e, por isso, ativou a localização do telefone para que, se precisasse, sua localização pudesse ser rastreada. Laura entrou no carro. Emerson a levou por uns quintais até a periferia da cidade. Quando chegaram ao local, Laura nem sabia mais onde estava. Apertou silenciosamente então o botão de socorro em um aplicativo especial no telefone. Essa função estava vinculada a ela pelo serviço de segurança da empresa. Mesmo antes da prisão, ela sabia que, depois de um tempo, a polícia iria até ela. Onde está nossa filha? Laura perguntou. Ela não queria que ele soubesse que encontrara Maria. Ela não é minha filha. Como não é sua filha? Laura se surpreendeu com tais palavras. Eu estou bem da cabeça, não se preocupe, respondeu Emerson friamente. Sabe, Laura, eu me divorciei de você enquanto estava na prisão e depois fingi minha morte e mudei de nome. Agora tenho outra, ou melhor, não uma esposa, mas uma amante. Não sou tão estúpido a ponto de me casar. E sua garota esteve em um orfanato por muito tempo. Vitória, a mulher com quem vivo,
Encontrou provas de que Maria não é minha filha. Vi os documentos, entende? Está claramente escrito neles que, aos 3 anos, tive parotidite, o que significa infertilidade. Bem, e os papéis de negócio você mesma me deixou. Assinou tudo antes da minha morte. Deixei todo o negócio para mim mesmo, só que com outro nome. Que canalha você é! Gritou Laura. Pelo dinheiro estava disposto a matar sua própria filha, deixando-a na floresta. Maria, sua filha, e sua amante só queria se livrar do bebê. Que idiota você é! Traiu seu próprio sangue. Maria, com o choque, nem se lembrava do nome. Mas a encontrei. Que bastardo você é! Após essas palavras, Laura recebeu um tapa forte no rosto. Sua cabeça girava. A mulher tentou sair do carro, mas as portas estavam trancadas. Você entende, Laura? Terei que te matar. Sabe demais. Sibilou Emerson. Morrerão tanto você quanto sua filha bastarda. Emerson puxou uma faca e brandiu-a apontando para o peito de Laura. No automático, a mulher fechou a mão e a faca se encravou no dorso. Ela gritou e desmaiou. Quando Laura abriu os olhos, viu um teto branco e paredes. Na frente dela, o cheiro de remédio deixava claro que estava no hospital. Doutora, ela recobrou a consciência. Exclamou uma voz masculina. Alguém afagou seu cabelo. É você? Perguntou Laura em voz baixa. Sou eu, respondeu André. Como está se sentindo? Como se um tanque tivesse passado por cima de mim. Laura sorriu fracamente. Mas acima de tudo, estou surpresa agora. O que aconteceu? Por que você está falando? O médico disse que, devido ao choque, minha barreira interna se rompeu e o mutismo desapareceu. E tudo graças a você. Ou melhor, ao que lhe aconteceu. Fiquei com tanto medo por você quando me ligaram dizendo que você fora vítima de uma tentativa de assassinato e estava inconsciente no hospital. Estou tão feliz por você estar falando comigo. Laura chorou. Pensei que nunca mais fosse vê-lo. Nem a você, nem Maria, nem Nicolau. Quando soube que poderia te perder, quase morri de susto, meu amor. Eu te amo tanto. Me apaixonei assim que te vi. Lágrimas masculinas corriam pelo rosto de André. Devido à tensão nervosa, ele abria e fechava os punhos. Está tudo bem. Só uma parte do rosto dói, disse Laura afagando a cabeça de André. Não se preocupe, disse André. Parece que vou ficar com o olho roxo, comentou Laura. Ambos riram. Bem, disse o médico. Agora Laura já pode ir para casa. Você tem pontos no braço, então vem amanhã trocá-los. Quando Laura se recuperou, os amantes fizeram um pedido de casamento no cartório e 2 semanas depois, houve um julgamento contra Emerson. O Ministério Público pediu 10 anos de prisão para ele por tentativa de assassinato, abandono de incapaz e fraude com o negócio de Laura. A reputação de Laura como pessoa e mulher de negócios foi reabilitada e a empresa passou a pertencer-lhe por direito novamente. Quando Emerson foi levado para a cela após a sentença, pediu perdão a Laura e chorou, admitindo que estava muito errado ao duvidar que Maria era sua filha. Choramingou e lamentou ter estado perto de matar a própria filha, mas já era tarde demais e ninguém queria acreditar em suas lágrimas de crocodilo, por mais sinceras que fossem. Um monstro chorão sempre será um monstro e agora Laura entendia isso bem. Ela só acreditava nas pessoas por suas ações. O casamento de Laura e André foi simples, mas divertido. Não houve pompa e circunstância, como é costume entre os ricos, porém uma celebração acolhedora e sincera entre pessoas próximas, amigos e colegas de Laura e André. Maria e Nicolau especialmente se regozijaram no casamento. Agora, eram verdadeiramente irmãozinhos. Orgulhosos, as crianças se sentaram ao lado da noiva e do noivo e perguntavam por que todos ao redor gritavam "Viva os noivos!". Tendo acertado todos os assuntos da empresa, Laura finalmente pôde levar a família para a lua de mel no mar. A alegria das crianças não teve limites. Corriam pela praia catando conchinhas, observaram águas vivas e se surpreenderam com a água do mar tão salgada. "Mãe, olhe, golfinhos!", gritavam. Laura e André se sentaram à beira do mar, abraçados, observando com prazer as crianças felizes brincando na areia. "Parece que falta alguém. Ou melhor, mais alguém, não é?", perguntou André a Laura. "Quem?", ela perguntou surpresa. "Acho que um terceiro não seria demais", disse André, apontando para as crianças. "Já existe um terceiro", disse Laura carinhosamente, olhando ternamente para André.
Ele compreendeu tudo sem palavras e abraçou sua amada mulher. Se gostou da história, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal.